Graça e a paz para todos, um bom dia. Estamos mais uma vez aqui gravando esse vídeo, lançando aí nas redes sociais, para a gente nesta manhã aqui tirar algumas dúvidas teológicas a respeito do texto que se encontra no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15, que diz assim, olha, mas a mulher ter cabelo comprido e é honroso, pois o cabelo que lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, não nos temos tal como costume, nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 15 e 16. Estava estudando esse texto e eu peguei algumas referências bíblicas, também algumas referências de alguns autores aqui de livros que falam a respeito do contexto teológico do Novo Testamento, Explorando o Mundo do Novo Testamento, do autor Albert Bell Jr., também um autor recomendadíssimo. Aí a gente tem esse livro aqui, onde tivemos a oportunidade de estudar sobre esse texto, Explorando o Mundo no Novo Testamento. Nós temos referência aqui desse texto, a respeito deste assunto que nós vamos abordar aqui nessa manhã, e também temos aqui a história do cristianismo. O cristianismo que fala a respeito também da igreja cristã, que é o cristianismo através do século, conta todo o período, cultura, costumes, tradições judaicas, que também nós vamos abordar em cima desse texto que nós acabamos de ler aqui como referência nessa manhã. Então quero desde já dizer para você que nós estamos aqui embasados tanto em uma linha teológica e também em uma linha bíblica, que é a nossa regra de fé e prática, que é através dos textos, dos versículos. E também nós temos aqui como referência, não poderíamos aqui deixar de citar aqui, o historiador Flávio Joséfo. Flávio Joséfo com o livro História dos Hebreus. Também conta toda a biografia do povo hebreu, dos judeus, contando como foi os princípios desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento, ao qual Paulo teve a oportunidade de escrever essa carta aos Coríntios. Primeiro texto que nós acabamos de ler aqui se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 15 e 16. Então, abordando esse texto, ele tem um título, né? O uso do véu na igreja de Corinto. Embora que a gente pode observar, existe até uma denominação, né? Essa denominação, você sabe muito bem o nome dessa denominação, e ela usa esse termo, ou esse texto, como uma regra de fé e prática sua, como uma doutrina embasada nesse texto. Só que eu pude entender, através aqui de uma revelação divina, porque sabemos que a Bíblia é inspirada por Deus, então tudo que vem de conteúdo bíblico que é a revelação de Deus, e também através do conhecimento teológico. Embora que nós conhecemos a palavra Corinto. A palavra Corinto, ela vem da temática grega, que significa corrompido. Então a história de Corinto, a cultura de Corinto, ela vem mostrando aos nossos dias atuais que é totalmente fora da nossa realidade das igrejas do dia de hoje. Embora todos nós conhecemos a circunstância, o problema que a igreja de Corinto estava passando naquele período que o apóstolo Paulo estava carcerado em Éfeso. Porque quando ele escreveu a carta ao Corinto, você pode estudar os princípios bíblicos através desse livro que acabamos de citar aqui como referência, Explorando o Mundo do Novo Testamento. O apóstolo Paulo estava carcerado em Efésios. Então Timóteo, que trazia toda a novidade, ia lá, contava para o apóstolo Paulo tudo que estava acontecendo com a igreja de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade que tinha quase 300 mil habitantes, uma cidade muito próxima aos mares, então tinha uma comercialização muito boa naquele lugar. Era peixe, era latifundiário, então era uma cidade movimentada. A princípio, depois que a igreja de Corinto ela foi aberta ali, houve um grande problema. Problema esse que eu quero dizer para você aqui. Às vezes, algumas pessoas vão até criticar o que eu vou dizer aqui, outras vão concordar, outras não vão concordar, mas isso é uma linha de raciocínio teológica minha e também eu acredito no ponto de vista bíblico, a respeito do corte do cabelo, do uso do véu. Quando a igreja de Corinto estava no período
da evangelização, embora que a igreja, mesmo passando por dificuldades espirituais, era uma igreja que tinha as suas qualidades, também tinha grandes defeitos. Embora que esses defeitos, a preocupação da busca dos dons espirituais, da língua, da profecia, né, do dom de discernimento, que não é ruim, isso é bíblico, isso é muito bom para, na época da igreja de Corinto, e também para os nossos dias atuais. Mas ele se preocupava muito com essa circunstância de dons. E existe um grande problema que hoje ele fere os princípios bíblicos. Infelizmente, alguns líderes, eles às vezes faltam um pouco de exegese do texto, de uma falta de interpretação, tanto teológica como também interpretação educacional, vamos dizer assim, acadêmica, para chegar ao ponto de dizer que uma mulher hoje, evangélica, ela corta um cabelo, ou a ponta de um cabelo, para o cabelo, ela é considerada a ser lançada no inferno. Eu me converti há 15 anos atrás, felizmente eu tive a oportunidade de ouvir aquele CD de Adão Campos, não sei se você lembra, mas se você entrar no YouTube você vai encontrar Adão Campos e ele conta um testemunho dizendo, ele inventa um testemunho dizendo que ele foi arrebatado e que no arrebatamento, aquele arrebatamento sentido, ao qual o apóstolo Paulo também cita em uma de suas cartas, e lá ele foi no inferno, conversou com o diabo, e ali diz que ele viu uma caixa, e dentro dessa caixa tinha algumas pontas de cabelo de mulheres evangélicas que tinham cortado a ponta, e nessa caixa, no dia do julgamento, ia prestar conta pelos esses cabelos, e muitas iam para o inferno, se não se arrependesse de ter cortado esse cabelo. Então eu vi isso, o meu princípio de amor cristão, no começo do primeiro amor, a qual me converti há 15 anos atrás, eu vi essa linha, então às vezes eu confundi por ser um novo convertido, eu fui buscar conceitos bíblicos, fui estudar, fui tirar dúvida, e hoje eu quero dizer para você aqui uma cultura que nós vimos aqui na história do cristianismo. Embora que na Ásia, a cultura da Ásia é totalmente diferente da cultura brasileira, norte-americana. E naquela época da igreja de Corinto, houve um grande problema. As mulheres que estavam na igreja de Corinto, ela teve a oportunidade de receber algumas prostitutas, mulheres que viviam do prostíbulo, que adoravam a deusa chamada deusa Afrodite, que era a deusa da sensualidade. Então, através deste momento, a qual elas ouviam o verdadeiro evangelho e se convertiam, só que as prostitutas naquela época elas tinham um diferenciado para demonstrar a sua sensualidade, demonstrar o seu caráter de prostituta. Quando nós falamos de caráter de prostituta, eu quero dizer que a pessoa, por nascer na Ásia ou ser uma judia, não era uma cultura normal, como é uma cultura do Brasil hoje, as mulheres mostrar o corpo, usar minissaia, usar roupa mostrando a barriga, a trazer uma sensualidade aos homens, assim, algumas, entre aspas, mulheres de vidas que vivem no prostíbulo. Mas na cultura judaica, elas tinham por costume de cortar o cabelo. Porque quando passava um peregrino, quando passava um latifundiário, ou passava alguém andando nas ruas, de longe avistava uma mulher que era prostituta através do corte do cabelo. Elas cortavam o cabelo, deixavam curtinho, e assim os homens que passavam viam as mulheres de cabelo cortado e diziam, não, ali vai uma prostituta. Só que embora, em cima deste texto, algumas mulheres se converteram e foram à igreja de Corinto. Pela graça de Deus, o livro de Corinto também fala a respeito dos dons, é dado a cada um que for útil. Deus não escolhe que a pessoa ou é ex-prostituta, ou é ex-usuário de droga, ou é ex-alcoólatra, ou é ex-isso, ou é ex-aquilo. Não, buscou a evidência, buscou a efusão do batismo com o Espírito Santo, provavelmente, claramente, Deus ele vai dar, porque é um princípio bíblico e também é um mandamento. Eis que eu envio sobre vós a promessa
do meu Pai. É uma promessa de Deus. Foi Deus que prometeu, Deus que cumpre. E assim foi o que aconteceu com as prostitutas quando se converteu na igreja de Corinto. Elas começavam a falar em línguas, começavam a profetizar. Só que as pessoas que passavam na igreja observavam que as mulheres que eram prostitutas estavam profetizando, estavam louvando, estavam pregando, estavam falando em línguas. Então isso houve um grande escândalo na igreja de Corinto, porque as prostitutas, por ter o cabelo cortado, as pessoas passavam, logo automaticamente se identificavam. E aí as mulheres que estavam na igreja de Corinto, que tinham cabelo grande, que tinham cabelo comprido, que não eram prostitutas, viam as maravilhas a qual o Espírito Santo estava fazendo nas pessoas que outra hora tinha um parecer, infelizmente, o que eles passaram diante dessa dificuldade de viver do prostíbulo, viu que o Espírito Santo estava usando, causou até um grande contrito. As pessoas que passavam na rua diziam bem assim: rapaz, eu fui na igreja, passei pela igreja de Corinto, eu vi um monte de prostituta profetizando, falando em línguas, revelando. O que está acontecendo na igreja de Corinto? Então isso não é porque eles vivenciavam com essas pessoas, mas porque eles viam por causa da aparência. E aí virou uma grande discussão naquela cidade, porque as mulheres viam que elas estavam profetizando, elas estavam falando em língua, então as pessoas que passavam falavam: rapaz, tem um monte de puta. Era assim o termo, era. Tem um monte de prostituta profetizando na igreja. Então as mulheres que já estavam lá falavam assim: olha, para ir embora, o Espírito Santo estão usando ela, vamos também cortar o cabelo. Só que o apóstolo Paulo estava encarcerado em Efésios, Timóteo chegou para o apóstolo Paulo e contou toda a história que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Paulo está tendo um grande problema. O problema é esse: olha, as pessoas, as mulheres estão se convertendo, mulheres que eram prostitutas ao evangelho, e Deus está graciando com o dom do Espírito Santo, e aí as pessoas estão lá fora da igreja de Corinto dizendo que as prostitutas estão profetizando e as mulheres estão todas cortando o cabelo. Paulo chega para Timóteo e diz assim: olha, preste bem atenção. Diga para que as mulheres que estão com o cabelo cortado usem o véu. E ainda o apóstolo Paulo diz ainda, na carta a 1 Coríntios, ao Timóteo, dizendo: olha, mas ter a mulher cabelo comprido é honroso. Diga para as outras que são honroso, é honroso, para não cortar. Aí Paulo lança uma doutrina judaica, porque se for para cortar uma ponta, é melhor que se raspe. Por quê? Porque Paulo não estava preocupando, não é que se cortar uma ponta a pessoa ia para o inferno, se cortasse o cabelo a pessoa já estava condenada. Paulo estava preocupando no escândalo da igreja de Corinto, embora que a gente conhece muito bem a biografia da igreja de Corinto. A igreja não é flor que se cheira, como diz minha avó. Timóteo corre e conta para a igreja, dizendo: olha, as mulheres que estão com o cabelo cortado, usam o véu. E as outras mulheres estão proibidas de cortar o cabelo. Se for para cortar uma ponte, é melhor que raspe. Aí vem a exegese desse texto. Como é que a pessoa, mesmo sabendo que é uma cultura judaica, às vezes por falta de entendimento, às vezes por falta de conteúdo bíblico, ele diz para as pessoas que as pessoas é condenado ao inferno se cortar a ponta de um cabelo. É uma cultura, meu irmão. Preste bem atenção nisso. Você achar o cabelo da tua esposa bonito, você achar que o cabelo comprido é honroso, te traz para você um conforto físico, que você acha a sua esposa bonita, psicologicamente eu até concordo com você, porque eu também acho mulher de cabelo comprido é uma das belezas. Agora, você dizer que uma pessoa vai para o inferno, quem te deu a chave do inferno para você lançar as pessoas assim? Quando você diz que a pessoa vai para o inferno porque corta a ponta do cabelo, você está tirando a perfeição da graça da morte de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo é muito maior, é muito perfeito do que uma cultura judaica, num princípio ao qual muitos ainda carregam até nos dias de hoje. Então eu quero trazer a sua memória para que você reflita os textos que eu estou acabando de citar para você aqui.
1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, versículo 15, versículo 16. Olha, não julgai entre vós mesmo o próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta. Olha a pergunta. Essa responsabilidade foi para a igreja de Corinto. A mesma coisa é você, novo convertido. Você está no mundo, às vezes você é um prostituto, você é um adúltero, você é um alcoólatra, você é um viciado de droga. Quando você se converte, automaticamente, você não vai para uma igreja com uma roupa que traz a sensualidade, que vai degrinir a imagem sua e também a imagem da igreja cristã. Então a preocupação do líder naquela época foi isso. É para não trazer um escândalo para a igreja de Corinto. Mas o apóstolo Paulo, em momento nenhum, disse que a pessoa iria para o inferno. Então reflita nessa realidade. Quero desde já agradecer você que está assistindo esse vídeo, e dizer para você que nós não vamos parar não. Tem mais outro vídeo, a qual nós vamos aqui produzir, que nós vamos estarmos falando aqui a respeito dos dons de línguas, que também é um grande texto, que há uma grande dificuldade interpretativa. Quero desde já agradecer você, a graça e a paz, em nome de Jesus.